Fala galera, professor Alanson Silva aqui. Vamos para a nossa aula de áreas de figuras planas. Aqui eu vou passar as fórmulas, mostrar algumas aplicações clássicas e áreas é isso. É você pegar o conteúdo, as fórmulas e fazer o máximo de exercícios possíveis para você desenvolver a sua mecânica, beleza? Bom, a primeira área, e lembrando que o cálculo da área de uma superfície plana, de uma figura plana, é simplesmente a região interna de uma figura 2D. Então, quando a gente fala da área de um retângulo, por exemplo, a gente está falando da região interna delimitada pelos lados do retângulo. E sempre vai ser a associação de duas unidades de comprimento. Então, quando eu tenho largura e comprimento aqui, eu tenho que a área é simplesmente base vezes altura. O que eu tenho que tomar cuidado, o que eu tenho que prestar atenção? Para eu fazer essa multiplicação, as informações têm que estar na mesma unidade. Por exemplo, digamos que aqui meça 10 decímetros e aqui meça 5 centímetros. Eu não posso dizer que a área desse retângulo vai ser 10 vezes 5, porque vai ser 10 vezes 5 de qual unidade? Eu tenho que fazer a conversão. Então, por exemplo, 10 decímetros é a mesma coisa que 100 centímetros convertendo, aula de sistema de medidas. Então, isso daqui vai ser 100 vezes 5, ou seja, 500 centímetros quadrados. Beleza? Bem tranquilo, é uma fórmula bem simples essa daqui. Já o quadrado, ele é um retângulo de lados iguais. Então, a fórmula continua sendo base vezes altura. Só que como a base e a altura são L, você vai ter L vezes L, L ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado de lado 8 centímetros, a área dele vai ser simplesmente 8 ao quadrado, 64 centímetros quadrados. Ok. O outro quadrilátero é o paralelogramo, onde nós vamos trabalhar com base e altura. A área dele também vai ser base vezes altura, mas como geralmente isso daqui vai aparecer para a gente? Tem muitas formas. Uma delas seria, repara aqui, ó, se eu tenho um paralelogramo em que um dos lados dele é 8, e aí eu digo que esse outro lado aqui é 6 centímetros. Repara que nessa situação, você não tem altura, você teria que ir atrás da altura. E aí a questão vai te dar alguma outra informação, como por exemplo, que esse ângulo aqui mede 120 graus. Você teria então que baixar a altura aqui para achar esse valor e perceber que se você baixou essa altura, esse ângulo aqui é 90 graus. Como eu disse que tudo é 120 e aqui é 90, aqui seria 30 graus. E aí para achar a altura você iria por razão trigonométrica, ó, cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa, cosseno de 30 graus seria h sobre 6. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, então h é 3 raiz de 3. E aí você acharia a área desse paralelogramo. Base vezes altura, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Eu vou sempre explicar a fórmula e dar um exemplo na própria figura. Ali é um exemplo de dado um paralelogramo de lados 8 e 6, em que um dos ângulos internos é 120, calcule a área do paralelogramo, beleza? Trapézio. O trapézio a gente tem a seguinte estrutura. Dois lados paralelos, que nós chamamos de bases, base maior e base menor, e a distância entre esses lados paralelos nós chamamos de altura, beleza? Então, nós temos que a área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Se a questão te dá todas as informações, por exemplo, 10, 6 e aqui 5 na altura, a área fica tranquila, que a área é só base maior mais base menor vezes altura sobre 2. 16 vezes 5 sobre 2, aqui dá 8, 40 unidades quadráticas. Mas nem sempre ela vai dar isso. Digamos, por exemplo, que a questão te dissesse que esse lado aqui é 13, esse lado é 13, esse daqui é 6, e aqui nós teríamos 30. Como eu vou achar a altura desse trapézio para depois achar a área? Você vai fazer assim. Você vai baixar a altura aqui nesse vértice, vai baixar a altura aqui nesse outro vértice, dividindo o trapézio em dois triângulos retângulos e um retângulo. Como essa parte aqui de cima é 6, essa parte aqui de baixo vai ser 6 também. Como ele é um trapézio isósceles, ó, os dois lados são iguais, esse pedaço é igual a esse. Como aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 6, sobram 24. Dividindo para esses dois lados iguais, vai ficar 12 de um lado, 12 do outro.
Agora eu fico com esse triângulo retângulo que eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 169, já vou puxar para cá, que 2 ao quadrado é 144, é h ao quadrado, 25 é h ao quadrado, h é 5. E agora eu consigo achar a área. Fazendo a área, é a base maior 30 mais a base menor 6, vezes a altura que é 5 sobre 2. Então vai ficar 36 vezes 5 sobre 2, aqui dá 18, 50 mais 40, 90. Ok? Bem de boa. Losango. Losango. O nome da figura não é losângulo. Losângulo não existe, certo? O nome da figura é losango. Para calcular a área do losango, lembrando que o losango é um quadrilátero de lados iguais, você traça as duas diagonais que vão ser perpendiculares e a gente vai chamar uma diagonal maior e a outra diagonal menor. A área desse losango é simplesmente diagonal vezes diagonal sobre 2. Então, se eu tenho, por exemplo, um losango de diagonais 10 decímetros e 8 decímetros, a área desse losango vai ser 10 vezes 8 sobre 2, 40 decímetros quadrados. Bem direto também, ok? Bom, vamos para os triângulos. O que acontece? Na área dos triângulos, nós temos que base vezes altura sobre 2 é suficiente para calcular a área de qualquer triângulo. Só que é interessante a gente ter em mente algumas fórmulas que são mais práticas para situações específicas. Mas base vezes altura sobre 2 vai dar certo sempre. Então, digamos que eu tenho um triângulo de base 10, altura 6. A área dele, basicamente, é 10 vezes 6 sobre 2, 30 unidades quadráticas. Beleza? Bem simples. E aí vamos para as especificidades. Quando você tem um triângulo retângulo, a área dele também é base vezes altura sobre 2. Só que no triângulo retângulo, os catetos, um é uma base e o outro é a altura. Então é legal você ter na cabeça que a área do triângulo retângulo é simplesmente cateto vezes cateto sobre 2. Que aí você vai fazer até mais rápido mentalmente. Você vai olhar e ver que é simplesmente multiplicar os catetos e dividir por 2. Isso daqui é uma dica bem interessante. E uma outra situação, que essa você tem que saber, é a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero vai ser dada por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí vai uma dica para você. Não confunda. Por quê? Porque o triângulo equilátero tem outra fórmula, a fórmula da altura dele. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. São duas fórmulas muito parecidas que servem para a mesma figura. Então é muito comum que as pessoas embolem as fórmulas, joguem um L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, um L raiz de 3 sobre 4. Então treine bastante para você não errar isso daqui e muita atenção quando for escrever essa fórmula. Repara que eu também conseguiria calcular essa área por base vezes altura sobre 2. Mas, por exemplo, se eu só te disser um exemplo básico, o lado do quadrado, do triângulo equilátero, você teria que calcular a altura e se não souber a fórmula vai ter que fazer por Pitágoras, vai dar um trabalhão, para depois fazer base vezes altura sobre 2. Então repara como a fórmula é interessante e ela é importante para a gente, porque a partir da fórmula da área do equilátero, mesmo sabendo que dá para fazer por base vezes altura sobre 2, a área fica simplesmente lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou seja, 36 raiz de 3 sobre 4, 9 raiz de 3. Repara, o trabalho vai ser muito menor simplesmente pelo fato de eu saber uma fórmula específica para a área do triângulo equilátero, beleza? Bom, eu tenho duas fórmulas que são menos usuais, mas a gente vai ver aqui só como salvo-conduto, que é a fórmula, uma delas é a fórmula trigonométrica. Ela serve para quando você sabe dois lados do triângulo e o ângulo formado entre eles. Como, por exemplo, se eu tenho um triângulo aqui, ó, que aqui eu digo que ele tem vamos botar 30 graus. 30 graus. Esse lado mede 8, esse lado mede 6. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Eu sei que a área dele vai ser lado vezes o seno desse ângulo sobre 2. Aqui eu vou simplificar. Isso é simplesmente 24. Seno de 30 é meio, a área é 12. Mas repare que tem que sempre ser os lados que estão formando o ângulo.
não adiantaria esse lado estar aqui. Eu não consigo usar a fórmula nessa estrutura, ele teria que estar aqui. Alanson, eu consigo fazer essa situação sem ser com essa fórmula? Eu conseguiria resolver isso por base vezes altura sobre 2? Sim, só ia dar mais trabalho. Você teria que baixar a altura aqui, chamando de altura, fazer a razão trigonométrica, né? Cateto oposto, hipotenusa, seno. Seno de 30 vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2. Nós temos que a altura é 4. E aí você faz a área. A área base vezes a altura sobre 2 também dá 12. Então repara que base vezes altura sempre funciona. Essa daqui até às vezes não é muito necessária, mas a do equilátero eu recomendo que você saiba. E por fim, nos triângulos nós temos a fórmula de Heron, que parece muito complexa, ela é grande, mas ela é de fácil aplicação. Para trabalhar com Heron, você vai trabalhar quando você só souber os 3 lados do triângulo, certo? E aí, para usar a fórmula de Heron, você tem que saber o que é o semiperímetro. O semiperímetro, esse símbolo aqui, é simplesmente um Pzinho a metade do perímetro, A mais B mais C sobre 2. E aí a área vai ser a raiz do semiperímetro que multiplica semiperímetro menos A, que multiplica semiperímetro menos B, que multiplica semiperímetro menos C. Repara que parece muito complexo, mas a aplicação é bem simples, ó. Vamos dizer que esse triângulo aqui tenha lados 3, 4 e 5, beleza? O semiperímetro seria o quê? 3 mais 4 mais 5 sobre 2. Então, ele seria 5, 9, 12 sobre 2, o semiperímetro é 6. Aí a área vai ficar como? Raiz de 6, que multiplica 6 menos 3, 6 menos 4, 6 menos 5, 6 menos os lados. E aí repara como é bem mais simples do que parece. Raiz de 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a área é a raiz de 36, que é 6. Bem tranquilo, né? Ah, dá para fazer sem ser usando a forma de Heron? Essa daqui dá muito trabalho, porque você teria que baixar a altura aqui, chamar um pedaço desse de x, o outro vai ser 3 menos x. Você vai aplicar Pitágoras, chamar aqui de y, né, ou de h de altura, aplicar Pitágoras nesse triângulo da esquerda, ficando com uma equação com x e h, aplicar Pitágoras no triângulo da direita, ficando com uma outra equação de x e h com produto notável, fazer um sistema para a resolução dessas duas equações. Você vai achar o valor de h para achar o valor de x para fazer base vezes a altura sobre 2, beleza? Então dá trabalho pra caramba, Heron é bem mais simples, ok? E vamos finalizando com as figuras circulares. A área de um círculo é simplesmente dada por π vezes o raio ao quadrado. O círculo, o único elemento que ele tem para a gente trabalhar é o raio. Então a área é π vezes r ao quadrado. Π vale π. Você só substitui valor para π se a questão mandar você substituir ou ela pedir um valor aproximado. E é aproximadamente 3,14. Se a questão não manda, deixa π, porque provavelmente nas alternativas está um π lá. Então, por exemplo, se o raio desse círculo aqui é 6, a área dele é simplesmente π vezes 6 ao quadrado. Vamos dizer que seja 6 centímetros. Então, isso vai ser 36 π centímetros quadrados, simples assim. E aqui fica um outro alerta para você não confundir. Não confunda. Essa fórmula é do comprimento da circunferência. É o contorno, é o perímetro da figura. Repara que elas são muito parecidas e muita gente embola. Então aqui é πr ao quadrado, aqui é 2πr. Então, por exemplo, o comprimento daquela circunferência vai ser 2π vezes 6, 2π centímetros. Repara que aqui é unidade de comprimento, aqui unidade de área. Uma outra situação é o setor circular, que é a fatia da circunferência, certo? Uma fatia do círculo, que seria essa região. Isso daqui vem de uma proporção, você consegue montar uma regra de 3, que é πr ao quadrado é o círculo todo, e uma proporção do ângulo de abertura θ para 360, que é a volta completa. Então, se você quer saber a área de um setor circular, basta você fazer a proporção. Então, digamos que isso daqui tenha raio 6 centímetros e esse ângulo meça 30 graus. Bom, a área, então, desse setor circular será π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo sobre 360. Bom, 6 ao quadrado é 36, aqui vai dar 10. A gente simplifica de novo, já sei que essa área é 3π
centímetros quadrados, muito simples, beleza? Uma outra situação é a coroa circular, que é essa figura que a gente tem aqui. Essa região rachurada, se você compreender, é simplesmente a área do círculo maior retirada o círculo menor. Então a gente tem essa estrutura, ó, πr ao quadrado sendo r o raio do círculo maior, πr ao quadrado sendo o r o raio do círculo menor. Então, se eu tenho duas circunferências, uma de raio 9 e a outra de raio 4, a área dessa região que forma esse anel vai ser π vezes 9 ao quadrado menos π vezes 4 ao quadrado. Então, essa área é 81π menos 16π. Essa área vai ser, tirar 6, 75, 65π. Beleza? Bem tranquilo, espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer problema, fala comigo. Vejo vocês na próxima. Fui!